Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Tamires Veiroli e eu faço parte da agência TIX, uma agência de marketing digital e de produção de conteúdo. E nós iniciamos uma sériezinha de vídeos. Então o nosso intuito é mostrar para você que está começando, que quer iniciar um negócio e está confuso, é mostrar que é assim mesmo, calma. A gente está aqui para ajudar, para mostrar para vocês que a TIX tá dando certo e que você pode dar certo também. É só focar, é só ter disciplina naquilo que você quer fazer. As coisas são assim mesmo, principalmente para um jovem ou para uma pessoa de mais idade, uma pessoa muito madura, uma pessoa não tanto madura, é difícil mesmo, por diversos motivos. O mais maduro acha que porque tem filho, neto, uma casa, vai atrapalhar, quando na realidade não. Um jovem, por achar que é muito jovem, que ainda mora com os pais, que é uma ideia meio que absurda, que não dá pra começar. Também não. Então, a nossa série de vídeo aqui é mostrar pra você a realidade da TIX. Mostrando a realidade da TIX e você se identificando com isso, é ótimo. Então nós vamos para o nosso segundo vídeo. Você provavelmente deve ter visto uma jovem confusa. Era eu. E agora a gente vai dar continuidade num sonho frustrado. Então, vamos lá. Então, no vídeo passado, no vídeo anterior, eu falei, na realidade eu parei sobre ter entrado na faculdade de cinema. Quando eu entrei na faculdade de cinema, aquele sonho que eu tinha de ser atriz foi saindo um pouco do meu coração. Mesmo eu gostando e amando a área, se eu pudesse agora fazer um filme, eu faria. Se eu pudesse agora fazer uma novela, eu faria. Se eu pudesse agora fazer uma série, principalmente, eu faria. Mas aquele sonho, ele foi acabando um pouquinho. Porque foi dando lugar, foi dando prioridade a um objetivo maior. Na realidade, a minha fase mais madura, a minha fase com uma personalidade mais sólida, com uma convicção mais sólida, foi começando a se formar. E nisso, com 25 anos. Então assim, não se desespere, você que tem 18 anos, ou você que tem 17 anos, está terminando seu ensino médio e você tá louco, tá louca, porque não sabe o que fazer, calma. Eu só soube o que eu queria fazer com 25. Com 25. Então assim, eu acabei deixando um pouco de lado essa busca de ser atriz, né, que na realidade tem que tirar foto, tem que fazer portfólio, grava isso, grava aquilo, se mostra, faz isso, faz aquilo, se produz, se mostra, né, eu acabei mudando um pouco o foco. E vamos focar no vídeo, vamos focar na produção de conteúdo. Foi quando eu comecei a focar, foi quando eu comecei a estudar de fato, não só na faculdade, comecei a estudar em casa. Como produzir um conteúdo relevante, como se produzir naquilo que você quer trabalhar. Mas o meu foco era as empresas que estavam começando, as empresas que não tinham a oportunidade que muitas empresas têm de investir no marketing. Eu comecei na faculdade de cinema a ficar confusa entre duas coisas, dois segmentos, né, um pouco diferentes. A produção de clipe, que eu amo. E o outro sobre fazer propaganda. Só que a faculdade de cinema, obviamente, não é só isso. Você aprende muita coisa. Você aprende sobre roteiro, você aprende sobre direção de fotografia, sobre muita coisa. Porque você sai de lá com uma carga para ser um diretor, para ser uma diretora. E você pode dominar essa área. Só que lá eu fiquei focada nisso. Produção de conteúdo. E do nada, a questão de produzir o conteúdo para uma empresa foi ficando mais forte do que a produção de um videoclipe. Apesar de, atualmente, principalmente no Brasil, tá muito em alta. Você que faz produção audiovisual, por exemplo, tá muito em alta você produzir uma música, você pega um seu amigo que toca, o seu amigo que canta, você produz ali um vídeo pra ele, ou você se produz, isso tá ótimo. Recentemente, no dia 11 de janeiro, a TIX, ela realizou a gravação da live do Cruciforme, né? E assim, tá lindo, tá sensacional. Foi o nosso primeiro trabalho grande, sabe? Nosso primeiro acontecimento, né? Depois a gente vai até deixar aí um pouquinho desse conteúdo.
Minto, não vou deixar não. Se você quer assistir esse conteúdo, você segue a gente lá no nosso Instagram, @agenciatix, que você vai ver. Vou facilitar pra vocês também. Então, eu comecei a focar nisso, na produção de conteúdo. Até que eu, que era uma criança também, além de confusa, eu era uma criança, uma adolescente, que sempre quis inovar, né? Eu tinha muitas ideias. Assim, eu fiz muita coisa, pelo amor de Deus, fiz muita coisa. Eu comecei a pensar, cara, essa ideia é legal. Como que eu posso ser dona do meu próprio negócio, me produzindo, trabalhando com vídeo, trabalhando com esse tipo de conteúdo? Até que eu pensei, eu vou produzir conteúdo para empresas que estão começando e cobrar. Porque uma empresa que está começando, ela não tem dinheiro suficiente para uma empresa já grande de investir no marketing digital. Então eu vou dar começar isso no meu bairro mesmo, cobrando um pouco mais barato, fazendo um trabalho de excelência e me mostrando. Ok, chamei uma amiga pra ficar comigo, e ela já tinha feito publicidade. Cara, tô com uma ideia bacana de produzir conteúdo, preciso de você, que você tenha essa sacada e tal. Conversando com ela, a gente pegou de maio até agosto, talvez. Só conversando, só em reunião. Reunião. Se ela estiver assistindo esse vídeo, ela vai lembrar do quantas reuniões nós fizemos na casa dela. Coitada da mãe dela, que tinha que fazer coisas lá pra gente comer. A gente fez muita reunião, que foi super válida, porque na reunião a gente mudou um pouco o nosso foco. Mudou não, nós ampliamos o nosso foco. Nós procuramos fazer um plano de negócios, nós definimos o nosso público-alvo, nós definimos a nossa persona, nós definimos qual era a estratégia que a gente iria fazer para alcançar essas pessoas, e nós definimos a área de atuação de cada uma. E a gente acabou chamando meu irmão, que havia feito administração, né? O curso técnico de administração, para fazer parte também. Porque para dividir o setor de produção, o setor publicitário e o setor de administração. E ok. Nossa ideia inicial foi criar portfólio. Porque a pessoa quer ver resultado, o empresário quer ver resultado. Como que eu vou confiar o meu trabalho numa pessoa que eu não conheço? Eu sabia da capacidade que eu tinha. Eu sabia da capacidade que a empresa que eu estava iniciando tinha. Porque eu estava com uma publicitária, eu estava com um cara que estava na administração, isso era fato. E aí nós iniciamos oferecendo um trabalho gratuito. Só. A gente não vendeu. A gente só ofereceu um trabalho gratuito. Chegamos aqui, né, no meu bairro tem uma espécie de confeitaria, mas não é só de bolo, né? Tem uns lanches lá também. Quero tomar um café. Também tem. Nós chegamos nessa confeitaria, conversamos com a dona do estabelecimento. Olha, a gente está aqui, a gente está iniciando esse ano. A gente foi bem sincero, a gente está iniciando uma empresa de marketing digital. Nosso intuito é crescer com vocês. E a gente quer oferecer aqui um trabalho gratuito para vocês. Porque a gente precisa de portfólio. Então vamos aproveitar que está chegando o Dia dos Pais, vamos gravar um vídeo com esse tema, com essa temática, e vocês vão ter essa propaganda. Ok, ela se amarrou na ideia, gostou, fechamos. Aí eu fui numa academia de crossfit. Fui numa academia, falei as mesmas coisas. E aí a pessoa não aceitou. Não precisa e tal, eu mesma faço minhas coisas, mesmo sendo um trabalho gratuito. E eu não insisti, tudo bem. Tem vários estabelecimentos que podem aceitar. E aí fui numa outra academia de crossfit que eu conhecia, e eles estavam mudando de espaço, e obviamente eu aproveitei isso para fazer um vídeo sobre essa mudança. Eles iam ter uma competição, ofereci meu trabalho, eles aceitaram. Então eu falei com 3 pessoas. No final das contas, uma gostou do trabalho e aceitou fechar com a gente. A gente nem procurou, a gente só entregou o trabalho, porque a gente tava com tanto medo de vender. Eu lembro que quando assim, aceitar, a gente já sabia que ia aceitar, porque era de graça. Mas quando a gente recebeu a mensagem da mulher de que queria um trabalho
pago, eu fiquei louca. Eu fiquei louca não só de felicidade, mas eu fiquei, caramba, e agora? Eu fechei a minha primeira venda sem nem oferecer, porque eu não ofereci, eu tinha medo de vender. Eu tinha medo de falar assim, olha, então, agora que a gente fez o trabalho, a gente quer aqui mostrar pra vocês e tal. E ela que já veio procurar, sabe? Ela tinha gostado do serviço. Eu até sabia que ela ia gostar, mas não tanto, não a esse ponto. E aí eu falei com essa minha amiga, falei assim, olha, faz a pesquisa de todo o mercado, monta a estratégia, a gente vai conversar, a gente fez o nosso primeiro briefing, a gente se reuniu, qual a sua necessidade, o que você quer agora? E ela explicou o que ela queria naquele momento, e a gente iniciou qual seria o plano de negócio, o público-alvo, qual seria a necessidade dela naquele momento. Então a gente se reuniu ali com ela, viu qual era a necessidade, qual era o público-alvo, qual era a persona dela, o que ela queria atingir, quando. Nós conversamos sobre tudo isso. É claro que, eu já falei aqui antes, é muito importante você estudar. Não adianta você, eu tenho uma ideia, né, por exemplo, de trabalhar com direito previdenciário. Pô, mas você não é um advogado. Você não é uma advogada. Ou eu tenho vontade de trabalhar com receitas caseiras. Pô, beleza, mas você tem estudado sobre isso? Você tá caindo a fundo no que precisa? Porque assim, antes de você vender a sua ideia, a primeira coisa, você precisa acreditar naquilo. Você precisa entender, dominar o seu assunto, porque você vai disputar contra as pessoas. E tem gente que está no ramo há muito mais tempo, dependendo do que você vai fazer. Mas na maioria das coisas já tem gente fazendo. Então eu sabia o que eu estava enfrentando. Existe muita gente que faz marketing digital. Existem muitas empresas boas que fazem marketing digital. Existem muitos profissionais bons que fazem marketing digital. Então eu precisava estudar. Eu não tinha que ser apenas uma pessoa leiga com vontade de criar conteúdo, de fazer marketing digital. Não, eu tinha que dominar aquele assunto. Então nós estudamos, nós tínhamos, como nós temos, propriedade no assunto em relação a falar de métricas, a falar de produção de conteúdo, a falar de público-alvo, a falar de persona, a falar de lead. Tudo isso. A gente precisava estudar. Mesmo você fazendo curso de cinema? Sim, mesmo fazendo curso de cinema. Porque eu não estava oferecendo um filme. Eu não estava oferecendo uma produção de, sei lá, uma série. Eu estava oferecendo uma produção de conteúdo, mais a estratégia de marketing, mais a pesquisa do público, a campanha que seria feita em relação ao segmento dela, porque o que muitas pessoas não acontece, principalmente se você que estiver assistindo for um profissional de marketing digital, o que acontece é que as pessoas acabam, talvez pela demanda, fazendo um trabalho porco, desculpa a expressão. Um trabalho porco por quê? Porque você pega uma confeitaria, você pega uma loja de roupa, você pega uma floricultura e você quer fazer o mesmo tipo de marketing para cada um deles. Quando na realidade não é assim. Cada empresa tem um segmento diferente, ela tem um público-alvo diferente, ela tem estrutura diferente. Talvez o que é melhor para uma empresa não quer dizer que seja melhor para outra. E isso a gente tinha a plena convicção. Desde o início, quando a gente fez o nosso primeiro briefing, desde quando a gente estava com medo ali de vender, a gente tinha essa convicção de que trabalhar para uma confeitaria era completamente trabalhar para uma padaria, por exemplo. De que trabalhar para uma confeitaria era completamente diferente de trabalhar para um restaurante. Então, tendo essa ideia, a gente colheu toda a informação necessária para fazer uma campanha de marketing para um produto específico que ela queria. Então, ela fechou com a gente um contrato de 3 meses, outubro, novembro e dezembro. E nós começamos a trabalhar ali para ela. Nós fechamos ali o nosso primeiro contrato. Isso foi ótimo. Encerrando por aqui, a gente vai dar continuidade no próximo vídeo. Se você gostou, se esse assunto está sendo relevante para você, cara, comenta, diz que tá gostando. É importante, não por só por, sei lá, o que você vai pensar, mas é importante primeiro para fazer com que esse vídeo apareça para mais pessoas, para você nos ajudar a talvez ajudar outros jovens, outros adultos que têm uma ideia e não sabem o que fazer. E é importante também pra gente entender o que é bom falar e o que não é,
o que você quer saber, o que você não quer. Ter essa troca é muito importante. E como eu venho dito todas as vezes, vale ressaltar sempre. O nosso objetivo é ajudar você, não só com o nosso trabalho, não é só com o nosso serviço. O nosso objetivo é ajudar você que tá pensando em vender produtos caseiros. Que tá pensando em vender, cara, uma caneta. Eu quero vender caneta preta na internet. Não interessa se você é do ramo do marketing ou não. Interessa que você quer empreender ou você já está empreendendo. E mostrar que, cara, dá pra começar assim. A Tix tem dado certo, ela tá dando certo atualmente por uma única questão. Ou melhor, várias questões. Mas tem uma coisa que eu ressalto muito, que eu falo pra minha equipe. A gente precisa ter foco, a gente precisa ter disciplina. Trabalhar na internet, trabalhar numa loja física, trabalhar com o seu próprio negócio requer um trabalho dobrado. Porque muitas das vezes você deixa de sair, muitas das vezes você deixa de ficar com a sua família. Ter foco naquilo que você quer. Independente do segmento que for, independente do seu sonho, do seu talento, e entender a hora de dizer não e a hora de dizer sim para um propósito maior, porque você acredita na sua ideia. Se você não acreditar na sua ideia, cara, ninguém mais vai acreditar. Então, esse é o nosso objetivo. E se você lembrou de alguém assistindo isso daí, isso é importante o seu filho assistir, a sua filha assistir, ele que, sei lá, tá jogando videogame e você já não sabe mais o que fazer, ela que só tá saindo, só tá com os amigos, só tá dentro de casa, só não sabe o que fazer, e talvez sirva pra despertar, né, o que você tenha se identificado também com esse vídeo. Mande no seu grupo de WhatsApp, manda pras pessoas. Vai ser muito importante pra gente ter esse retorno de vocês, pra gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo. E vai ter mais vídeo pra gente contar aí um pouco dessa história. É isso.